Saudações! Hoje vamos falar de como podemos desenvolver a nossa intuição. Que coisas podemos fazer para ter uma intuição mais aguçada? Olá, eu sou a Renata e antes de começarmos gostaria de vos falar um bocadinho sobre o nosso canal. Aqui tratamos de assuntos como as doenças vistas pelo lado espiritual, como podemos nos comunicar com entidades divinas, como por exemplo os anjos, como eles comunicam connosco, como podemos melhorar a nossa saúde física, mental e espiritual e como podemos ter prosperidade financeira. Se gostas de temas como estes, subscreve o nosso canal, deixa o teu like e compartilha com os teus amigos. Então, como podemos desenvolver a nossa intuição? A nossa intuição está relacionada com a nossa glândula pineal, ou seja, o nosso sexto chakra, o chamado terceiro olho. Portanto, ele fica mais ou menos numa linha ao meio da cabeça, nesta direção, mais ou menos ao meio da cabeça. E esta glândula pineal, ela tem cristais, e se estes cristais estiverem calcificados, não vamos ter uma boa intuição. E nós podemos fazer coisas para descalcificar estes cristais. Então vamos a essas coisas. Esta glândula, para além de ser ligada à intuição, ela regula o nosso sono. É ela que faz com que a gente tenhamos um sono bom ou não. É ela que regula a nossa imunidade, é ela que regula o nosso humor. Tudo relacionado com o sono. Ou seja, para termos uma boa intuição, temos que ter uma boa noite de sono. Outra coisa que podemos fazer para abrir a nossa glândula pineal é estarmos abertos ao novo, para podermos ter uma expansão de conhecimento. E este estar aberto ao novo é experimentar coisas novas, procurar coisas novas, fazer muitas perguntas. Porque é que estamos aqui? O que é que viemos fazer a este planeta? Qual é a nossa missão de vida? Perguntar, fazer muitas perguntas. Quanto mais perguntas, melhor. Outra coisa que podemos fazer é ouvir o silêncio. Hoje em dia é difícil porque na sociedade em que nós vivemos é tanto barulho e nós próprios já não estamos habituados a este silêncio. Por exemplo, nós chegamos a casa e ligamos a televisão porque não nos sentirmos sozinhos, dizemos nós. Ou seja, nós não queremos ouvir a nossa voz interior. E para podermos ouvir a nossa voz interior, temos que estar no silêncio. E se estivermos no silêncio, vamos ouvir o nosso eu interior, aquela vozinha, olha, não faças assim, olha, vai por ali. É este sentimento, esta coisa tão sutil que a gente mal sente. Ou, por exemplo, quando tu conheces uma pessoa nova e olhas para a pessoa e pensas, epá, eu não gosto desta pessoa. Essa coisa que vem para nós é a nossa intuição. Outra coisa que podemos fazer é mudar o nosso hábito alimentar, os nossos hábitos alimentares. Por exemplo, comer carnes vermelhas prejudicam a nossa energia, a nossa vibração. E para nós conseguirmos abrir o nosso terceiro olho, temos que elevar a nossa vibração. E as carnes vermelhas não são muito aconselhadas. Mas no processo de abrirmos a nossa glândula pineal, o nosso terceiro olho, nós vamos chegar a essa própria conclusão e nós próprios, sem imposições, vamos mudar os nossos hábitos alimentares. Outra coisa que podemos fazer é a água que bebemos. A água que bebemos tem cloro e flúor. E este cloro e flúor, eles não ajudam nada na glândula pineal, pelo contrário. Então, se nós tivermos um filtro em casa, que filtra a água que nós bebemos, já ajuda, porque já não estamos a consumir nem o cloro, nem o flúor. E vamos descalcificar a nossa glândula. É claro que é um processo lento, porque nós bebemos tantos anos a mesma água, é claro que não é numa semana que a gente vai conseguir isso. Mas ajuda. Outra coisa que podemos fazer é leitura. Podemos ter uma leitura de livros interessantes que nos despertem a atenção, digamos assim. Ou, por exemplo, criar um novo hobby que nos conecte com nós próprios,
fazer coisas novas, digamos assim, conhecimentos novos. E uma coisa que a gente goste. Por exemplo, eu gosto de pintar. E quando eu estou a pintar, eu estou ligada a mim própria. Estou a ouvir a minha intuição no silêncio. Voltamos a falar o silêncio. Estou no meu mundo, como a gente costuma dizer. Então, um hobby é isso mesmo, é estarmos no nosso mundo conectados a nós próprios. Isso é uma forma de também abrirmos o nosso terceiro olho, a nossa intuição. Outra coisa que podemos fazer são terapias energéticas. Por exemplo, o alinhamento dos chakras. Pode ser uma terapia que ajuda ao alinhamento da nossa energia, não é? Porque geralmente os nossos chakras coronário, terceiro olho, garganta e coração, eles estão bloqueados. Então a energia não flui. Então, se nós fizermos uma terapia energética, vamos fazer com que a nossa energia flua e vamos abrir o nosso terceiro olho. Ou então podemos fazer meditação para a abertura dos chakras. Por exemplo, fazemos a meditação para também ajuda para limpar os nossos chakras e para a energia fluir melhor. Cristais, também podemos usar cristais, especialmente a ametista é um excelente cristal para ajudar na abertura do terceiro olho e pode ser posto diretamente aqui para ajudar. Outra coisa que podemos fazer é fazer todas as coisas do nosso dia a dia com amor. Podemos fazer a nossa comida com amor, podemos fazer a limpeza da nossa casa com amor, tratar as nossas pessoas à nossa volta com amor, o nosso trabalho com amor. Podemos fazer tudo com amor. Porque isso faz com que nós elevamos a nossa vibração. E então nós estamos a emanar amor e tudo o que está à nossa volta está a emanar amor, porque nós estamos a dar, mas também é o que reflete para nós. Outra coisa que podemos fazer é música. Podemos pôr vibrações adequadas para a abertura do terceiro olho. Estamos a falar em 963 Hz. Aquilo que eu costumo fazer é procurar uma música no YouTube e pôr a dar. Esta é simples de fazer. É só chegar a casa e pôr uma música. Geralmente são músicas calmas, que são mesmo de ambiente, digamos assim. Outra coisa ainda que podemos fazer é o conectarmos com a natureza. Aqui estamos a falar em ir passear ao jardim e apreciar o canto dos passarinhos, o cheiro da terra molhada, ou então, por exemplo, ir à praia e sentir o cheiro do mar, molhar os pés, ouvir o barulho do mar, conectarmos com a natureza, mexer na própria terra, por exemplo, ir para o jardim, mexer na terra, também ajuda, também é a natureza. Outra coisa que podemos fazer é usarmos pastas sem flúor. Estamos a falar de pastas vegetais, só de plantas. Também ajuda, porque flúor, como eu disse anteriormente, não é uma coisa muito boa para a nossa glândula pineal. Outra coisa que podemos fazer é os nossos animais de estimação. Podemos tratar deles, ter um animal de estimação. Eles geralmente limpam a nossa energia e isso ajuda. Por exemplo, os gatos, quando estão a fazer o rum, 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 eles estão a limpar a nossa energia e ao limparem a nossa energia não fica tão densa e então sobe, a nossa vibração sobe. Por exemplo, os passarinhos a cantar, quem tem pássaros, não é? Também eu acredito que seja uma coisa alegre, por isso eleva a vibração. E por último, meditação, mas neste caso não para alinhamento de chakras, mas para o eu superior, para a nossa metade sagrada. Esta meditação vai nos conectar com nós próprios e vai nos mostrar quem nós somos, sem as máscaras da sociedade, para nós nos conhecermos e não para nós nos conhecermos sem nada que seja imposto pela sociedade, porque a nossa vida muitas das vezes é uma coisa imposta pela sociedade e não aquilo que nós queremos ou gostaríamos. E esta meditação faz com que a gente tenha um bocadinho disso, ou seja, ligar-nos a nós próprios. Então, por hoje ficamos por aqui. Deixa nos comentários aqueles que já fizeste, os que resultaram contigo e novos que eu não tenha falado. Eu também gosto de aprender. Ok?
Se gostaste, deixa o teu like, compartilha com os teus amigos e não te esqueças de subscrever o canal. Gratidão e até breve.